Olá, meus queridos, paz seja com todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais esse vídeo do nosso canal, Partilhando o Pão. Nós estamos aqui para partilhar com vocês, meus queridos, minhas queridas, irmãos e irmãs, partilhar aqui a palavra do Senhor, amém? O Senhor, Ele nos tem feito estudar a palavra dEle e que o Espírito Santo tem nos conduzido a fazer vídeos para passar para vocês, amém, meus amados? Coloquem aí o seu coração, né, no lugar, preste atenção no que nós vamos falar, no que nós vamos ler, marque, meu irmão, minha irmã, marque essa palavra, né, para que depois você venha estudar mais e mais ela, para que você venha pedir mais e mais a direção do Espírito Santo, para que Ele venha te revelar coisas maravilhosas que Deus ele tem preparado para mim e para vocês dentro dessa palavra, amém? Para a gente não demorar, vamos abrir a nossa Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 em diante. Eu vou ler só alguns versículos para que o vídeo não fique muito longo. Cristo retornará em breve, amém? Mais uma vez aqui nós estamos nos preparando e o Senhor nos manda preparar vocês para o regresso, o retorno de Jesus, para buscar a igreja. Diz assim, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá, como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O versículo 4 em diante diz assim na introdução: revestir-se de Cristo e vigiar. Amém, meus amados? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Até aqui, até o versículo 7. Meu amado, minha amada, o que Deus ele mostra aqui, olha, Jesus, ele tem falado muito da vida dele, né, irmão? Muito. Deus, ele tem ensinado nós, ele tem mostrado para nós os sinais, né? Os sinais estão aí para quem quiser ver, né, meu irmão? Se você lê a Bíblia, se você é um estudioso da palavra de Deus, mesmo que você não seja, você ouve falar, você lê algumas coisas na palavra que mostram o quê? Que a vinda de Jesus está perto, né? Está próximo. E aí, Deus mostra para nós assim, olha, o dia do Senhor, sim, ele vai vir como um ladrão, numa hora que ninguém vai estar esperando, né? Uns vão estar dormindo, outros vão estar comendo, dando risada, outros vão estar ali cometendo as maiores loucuras da vida, em pecado, outros vão estar festejando, outros vão estar trabalhando. Então, assim, quem sabe a hora que o ladrão vai invadir uma casa, invadir um local para roubar? Ninguém sabe. O ladrão, ele vem devagarinho. Quando as pessoas caem em si, os ladrões já estão lá, com arma em punho e dominando todo mundo, né? Então, isso é só um exemplo que Deus deixa na palavra, mostrando a vinda de Jesus. Jesus vai vir uma hora que eu, você, meu irmão, mesmo que nós estejamos nos caminhos do Senhor, nós não sabemos a hora e nem o lugar, né? Nós não sabemos o tempo correto, mas nós sabemos sim que Jesus, ele vai voltar e ele vai vir o quê? Buscar a igreja, ok? Então aqui no versículo 4, ó, na introdução dessa Bíblia aqui, diz assim, ó, revestir-se de Cristo e vigiar. Então, meu irmão, para nós que somos, né, que não estamos em trevas, como diz aqui no versículo 4, né, mas vós, irmãos, que não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Então, para nós que não estamos em trevas, para nós
que andamos na luz, andamos segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus. Nós vivemos para Cristo. Então, esse dia não vai nos surpreender. Por quê? Porque nós vamos estar, como diz aqui na palavra, Cristo fala, olha, revestir-se de Cristo. Se reveste de Cristo, meu irmão, se reveste da palavra de Deus e vigia. Vigia hoje, vigia amanhã, vigia quando você vai dormir, meu irmão. Não vai dormir, né? Eu vou fazer um comentário aqui, que quando eu namorava ainda com meu esposo, eu estava na casa do meu sogro e nós estávamos à mesa, né? E meu marido estava não sei aonde lá. E aí ele veio para a mesa e já pegou o prato, já foi pegando a comida e comendo, né, amor? E meu sogro olhou para mim e falou assim, é assim, ó, levanta que nem um burro, come que nem um cavalo, né? E assim, não olha para ninguém, não espera ninguém. E ali eu fico vendo assim, né? Nós não podemos... Isso era no tempo que nós era do mundo, né, amor? Tempo da ignorância. Tempo da ignorância. Nós não podemos ser assim, nem? Nós temos que, na hora que nós vamos nos alimentar, que nem nós sentamos aqui para gravar esse vídeo para vocês, né, amor? Antes de nós começar a gravação, nós fizemos o quê? Primeiro fizemos nosso devocional. A palavra já estava pronta, mas nós fizemos devocional, entramos na presença de Deus, estudamos mais a palavra de Deus. Depois nós fizemos nossa oração. À meia-noite, nós estávamos orando, entregando as primícias do dia de hoje nas mãos do Senhor. Hoje de manhã, nós levantamos depois das 7 horas, nós oramos de novo, nós lemos a palavra de novo. Antes, quando nós sentamos aqui, antes de ligar a câmera, nós fizemos o quê? Oramos de novo. Então, assim, isso é estar vigiando. O tempo todo em vigilância, né, amor? Com certeza. Irmão, aqui que nós queremos passar para vocês, né, pelo nosso ministério, apresentar a vocês o que está acontecendo no mundo. Apresentar a vocês os sinais que estão acontecendo no mundo. Você que é uma pessoa que diz, eu sou crente, eu sou uma pessoa de Deus. Então você sabe o que está acontecendo. Mas aquelas pessoas que não conhecem Deus, ela não sabe, ela pensa que é o tempo, é a natureza, isso está acontecendo porque a natureza está acontecendo. Mas você, irmão, que você diz, eu sou crente, eu sou uma pessoa de Deus, você conhece os sinais que estão acontecendo, irmão. Então, irmão, não pense em você, né, irmão, que não, as coisas não estão acontecendo, os sinais não estão acontecendo, o final dos tempos não está chegando o final dos tempos. O final dos tempos estão próximos aqui. Ele fala aqui, né, Jesus fala, irmão, vocês não precisam, Paulo estava falando aqui para as pessoas, irmão, vocês não precisam que eu escreva a respeito de quando vai acontecer essas coisas, irmão. Então, se você conhece a palavra, se você tem uma igreja, você vai na igreja, você é uma pessoa de Deus, então você sabe o que está acontecendo no mundo. Não precisa que eu venha falar. Mas aquelas pessoas que não conhecem a verdade, então essas pessoas não sabem, ela pensa que é a natureza, tudo está acontecendo porque é a natureza. Não, irmão, das pessoas do mundo. Mas as pessoas de Deus sabem o que está acontecendo. São sinais que estão acontecendo. Sinais estão se mudando a cada dia, a cada ano está chegando. Jesus está voltando. Jesus está com pressa, precisando de pessoas que queiram falar da palavra de Deus. Não é só eu que tenho que falar. Você que está ouvindo, você tem um ministério. Deus chamou você. Seja firme. Ó Deus, eis-me aqui, eu quero falar da palavra. Então fala, irmão. Mas eu não sei, irmão. Fala o que você é, da maneira que você sabe. O Espírito Santo vai direcionar as palavras na sua boca. E que você falar, amém. Deus está ali, Deus está dirigindo na sua vida. Deus quer ser feito, pessoas que querem falar da palavra de Deus, irmão. E nós queremos passar para vocês, é isso, que vocês estejam vigiando, estejam pronto, né, na palavra de Deus, estejam pronto ali, irmão.
Não deixa que nada atrapalhe vocês, irmão. Aqui está escrito aqui no verso 2. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão, na calada da noite. Então, irmão, não queira você, irmão, ali ficar disperso. Se você ficar disperso, você vai perder, irmão. Você vai ficar. Não fica disperso. Fique vigiando, fique atento. E quando Jesus voltar, você está preparado. Você está ali orando, você está ali buscando, você está falando da palavra de Deus. Então nós estamos aqui apresentando o final dos tempos. Nós estamos apresentando para que as pessoas se convertam. Deus quer converter muita gente, Deus quer salvar muita gente, mas precisa que alguém fale da palavra de Deus. Se você está aí, irmão, você é crente, você está aí na igreja, só sentando lá, e vai lá e senta, e não fala da palavra de Deus, então, irmão, como que você pode dizer, eu sou uma pessoa de Deus, eu sirvo a Deus, mas você vive com a boca fechada, você não fala da palavra de Deus, irmão. Precisa falar da palavra de Deus. Irmão, vai na igreja, mas ali aprende, mas não fica somente o pastor. Não, irmão. Você tem que tomar uma posição de orar, buscar a Deus, pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo revele para você falar da palavra de Deus. Você esteja ali preparado, vigiando e ensinando muitas pessoas que não têm a palavra de Deus, que não conhecem a verdade. Então, eu vou voltar aqui. Ontem, quando nós fazíamos o devocional, enquanto meu marido lia a palavra, e ali, enquanto ele foi falando a respeito do que Deus mostrava para ele, o Espírito Santo também foi colocando algumas coisas no meu coração, e eu vou escrevendo, que é para depois eu conseguir passar para vocês, porque a gente não decora tudo, né, irmãos? Então a gente tem que escrever, marcar, né? Então eu escrevi aqui, né, o que o Espírito Santo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso em diante, ele disse assim: olha, esteja preparado, pois o dia do Senhor virá. Que nós não estejamos dispersos, ocupados com as coisas deste mundo, né? Ali no versículo 4, como eu já disse, diz: revestir-se de Cristo e vigiar. Devemos estar sempre cheios da palavra de Deus, oramos sempre, pedir a direção do Espírito Santo, louvar louvores de adoração a Deus, confiar, esperar em Deus e não... Deixa eu virar aqui o caderno. E não durmamos não devemos ouvir a voz do maligno, né? Não se deixar dominar pelos desejos da nossa carne, ou seja, da nossa natureza humana. O inimigo vai tentar nos fazer pensar que nada está acontecendo, nada está dando certo, para que você desanime e olhe as circunstâncias, para a situação. Você olhe para as circunstâncias, para a situação. Pedro, quando olhou para a força das ondas, para o vento, e tirou os olhos de Jesus, ele afundou, né? Para você, irmão, irmã que conhece a história, Pedro, ele andava sobre as águas, indo até Jesus. Ele saiu com fé, ele saiu ali a toda, não, eu vou. Senhor, fala, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até o Senhor. E Jesus falou, pode vir. E ele desceu do barco ali no meio daquelas águas tempestuosas e caminhou, irmão, e caminhou. Só que chegou numa parte da caminhada, Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar a situação, as circunstâncias. Como eu disse no outro vídeo, né? A situação não era favorável. Pedro estava no meio do mar e ali as águas estavam batendo com força nos pés, nas pernas dele, e o vento soprava forte. E aí ele teve medo, ele desanimou, ele se prostrou, ele parou perante a situação que ele estava vivendo. E aí o que aconteceu? Pedro afundou. Amém, meus irmãos? Ele afundou, né? Deixa eu me achar aqui de novo. Aí, tirou os olhos de Jesus e ele afundou. E aí, olha a outra situação que o Espírito Santo ele me mostrou. Quando o cobrador de impostos, Zaqueu,
apesar de ser rico e ser chefe dos publicanos, está em Lucas capítulo 19, em diante, capítulo 19 do 1 em diante, fala que Zaqueu não olhou para os impedimentos. À frente dele subiu e subiu na figueira brava e chamou a atenção de Jesus. E Jesus entrou na casa dele e houve libertação. Olha, não podemos olhar para as situações, para as circunstâncias, para os problemas, para o cenário não favorável. Continuemos olhando para Jesus com amor e confiança e Ele tudo fará. Então, se você que conhece, irmão, a história de Zaqueu, Zaqueu era ali o chefe dos publicanos. Zaqueu, ele era cobrador de impostos, sim, ele roubava das pessoas, né? Ele não era uma pessoa temente a Deus, por isso ele fazia o que fazia. Mas ele ouviu falar, meu irmão, ele ouviu falar de Jesus. Como que ele ouviu falar de Jesus, irmão? Alguém teve que falar para ele. Você tem falado de Jesus, irmão, para o seu vizinho, para o seu parente, para aquele que você chama de pé de cana, às vezes até, para aquela mulher que você acha que tem uma vida errada? Você tem falado para aquela pessoa que o Senhor tem colocado no seu caminho, na sua frente? É isso que Jesus está mostrando para nós. Olha, Pedro andando lado a lado comigo, olhou para a situação. Olhando para a situação, ele parou. Se nós olharmos para a situação desfavorável, se nós olharmos para a nossa vida, para o nosso mundinho, nós dentro da nossa casa, nossas necessidades, nossos desejos, nossos sonhos, nós vamos parar de olhar para Jesus, meu querido. Nós vamos parar, minha irmã, de olhar para Cristo Jesus. E nós vamos afundar. E a obra de Deus vai ficar estagnada em nós. Nós não vamos avançar. Pedro, ele parou e afundou por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus, minha irmã. Meu irmão, não pare de olhar para Cristo Jesus. Peça a direção do Espírito Santo. Leiam a palavra de Deus. Leia com atenção, com amor, com dedicação. Não fiquem ali, irmãos, se preparando somente no dia que você vai lá no culto, no seu ministério. Ah, mas lá o homem de Deus, você não é o homem de Deus? Você não é uma mulher de Deus, minha querida? Então, na sua casa, aonde você está, você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que buscar a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que nos conduzir. Meu irmão, minha irmã, por muito tempo eu e meu marido, nós fazíamos a obra, sim, fazíamos, mas nós só lia a Bíblia na hora de ir para a igreja. Aí nós vamos ler a palavra. Ou, preparado, né? Antes de nós estar à frente da obra, como Deus colocou, nós esperávamos para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia quando? Quando nós estávamos sentados no banco, dentro do ministério que nós frequentávamos. É errado? Não, não é. Você não pode depender do homem. Você não pode depender do homem, meu irmão, minha irmã, para buscar a presença de Deus, para olhar para Jesus. Você não pode parar de olhar para Jesus quando você sai de dentro da igreja aí sua, do seu ministério. Você tem que continuar olhando para Jesus quando está fora, na sua casa, de frente para os problemas, para as situações. Pedro depois clamou a Cristo e Jesus foi e o levantou, tirou ele de dentro da água. Mas ele não precisava ter afundado, não é, amor? Não. Se ele tivesse o quê? Então, somente olhando para Jesus. Então, irmã, você vai lá no seu ministério lá, tem o seu pastor lá, ele lê a igreja, e é aquele reteté, aquela coisa boa, aquela bênção. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus, meu irmão. Mas e quando você vai para casa? E quando você volta para a sua casa? Você volta a olhar para a situação? Você volta a olhar para o seu cenário desfavorável? Ah, mas Deus falou aquilo lá na palavra, mas olha o que eu estou passando. Ah, olha a minha panela. Olha, hoje só tem arroz para me pôr no fogo. Ai, hoje, olha, meu Deus, esse mês só vou conseguir pagar as contas e olhe lá. Então, lembra Jesus lá no monte, onde ele alimentou uma multidão? Jesus era homem. Naquele tempo, Jesus ainda era homem, era carne.
E ele não olhou para as circunstâncias desfavoráveis. Minha irmã, meu irmão, preste atenção. Jesus é o nosso maior exemplo bíblico. Na Bíblia, não tem ninguém que dê maior exemplo para nós que Jesus. Não é, amor? Com certeza. Quantas vidas o Senhor alimentou? Mais de 5 mil, fora as crianças, As mulheres, as crianças, né? Eu vou ver, tinha mais de 10 mil, 15 mil pessoas lá. Só Deus sabe a quantidade exata que tinha. Mas Jesus, irmão, ele fez isso por quê? Porque ele cria no Deus que ele servia. Para mostrar para o povo que ele sabia no Deus que ele tinha crido, que ele cria. Então, o que ele fazia? O que ele fez, irmãos? Falou para os discípulos: o que nós tem aí para alimentar esse povo? Ó, nós chamamos um rapaz aqui que tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Né? Se for ver, muito, né? Dá para 2 pessoas. Se comer um pouquinho, cada um dá 3, né, irmão? Mas ali Jesus fez o quê, irmão? Jesus pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, vamos simbolizar aqui com a Bíblia, que seja aqui nas minhas mãos, 5 pães e 2 peixinhos. E ele ergueu para o céu e ele falou: Pai, eu te agradeço pela tua providência. Então, quando ele abaixou, ele deu aquele cesto na mão dos discípulos e ele falou assim: alimenta o povo. Alimenta, leva e serve o povo. E enquanto os discípulos estavam ali pegando, não parava de sair pão e peixe, meu irmão, do cesto. Minha irmã, às vezes você pode falar assim: mas tanto problema, eu estou com tanta dificuldade. Eu também, meu esposo também, nosso filho, todos nós passamos por luta, mas nós temos que olhar para Jesus. Temos que olhar para Jesus, levantar as mãos para o céu, minha irmã, meu irmão, e dar graças. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço. Olha, eu te agradeço, Senhor, por esse arroz que eu vou fazer para o meu filho, para o meu esposo, para a minha filha, para a minha família. Senhor, coloca sabor ali. Eu te dou graças por esse alimento. E o Senhor, Ele vai multiplicar, minha irmã. Ele vai multiplicar. Creia. Creia. Jesus, Ele fazia crendo. Ele sabia que Deus era fiel, que Deus proveria. E às vezes, minha irmã, trazendo isso para a nossa vida espiritual, né, amor? Minha irmã, meu irmão, quantas vezes eu olho para Jesus e eu falo: Senhor, o que eu vou falar hoje? Senhor, o que tem? Espírito Santo, fala para mim. Às vezes meu marido está do meu lado, lendo ali a palavra. Quantas vezes eu olho assim para o meu marido, eu escutando a palavra, meu irmão, e eu falo assim para o Espírito Santo: Senhor, o que tem dentro dessa palavra? O que eu posso tirar dessa palavra? O que o Senhor tem para me revelar dentro dessa palavra? Meu irmão, eu pego o caderno da mão assim, quando eu vou ver, eu enchi uma folha, 2, 3 folhas, o Espírito Santo vai vendo, vai dando ali, eu não terminei de ler aqui, minha irmã, meu irmão, olha, é muita coisa, tem muita coisa aqui ainda escrito. E assim, quando eu vou ver, o Espírito Santo, ele encheu meu cesto. Ele encheu o nosso cesto, né, amor? Encheu. Ele começa a dar ali a resposta. Alimento, né? Ele começa a falar através do meu esposo. E ali nós vamos nos enchendo. E ali o alimento vem vindo, vem sendo multiplicado. Nós agradecemos o Senhor. Olha, de tal forma que hoje nós iniciamos esse vídeo, meu irmão, minha irmã, vai ser um estudo falando a respeito de nós buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus. Amém, minha irmã? Nós vamos encerrar esse vídeo e nós vamos continuar em outro vídeo no mesmo assunto. Por enquanto na mesma palavra, depois tem mais palavras. Mas assim, receba aí, meu amado, minha amada, receba, meu irmão. Vocês que são convertidos, vocês têm um chamado de Deus, se preparem. Busquem a presença de Deus para fazer a obra dele, para pedir a direção de Deus. Busquem. E você, meu amado, minha amada, quem entrou nesse vídeo aí, vamos falar assim, e cair de paraquedas. Olha, Deus também tem um chamado para você, senão você não caiu de paraquedas. Você entrou nesse vídeo porque o Senhor, Ele quer te resgatar e Ele quer, através de você, resgatar vidas.
Então, fica assistindo esse vídeo, assista os próximos vídeos que nós vamos fazer, ok? Nós estamos aqui, lógico, para fazer a obra de Deus, sempre para fazer a vontade de Deus. E o intuito de tudo isso é mostrar para todos que nós temos que buscar estar preparados, porque a vinda do Senhor, a mensagem, né? porque a vinda do Senhor está chegando. Jesus está às portas e Ele quer nos pegar preparados para levar-nos para casa. Amém? Quem vai coroar nós é Jesus, pelo nosso trabalho. Então, tudo que você fizer vai estar escrito lá. Amém? Amém, meus amados. Eu vou continuar o assunto no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Você que não nos conhece, né? Entrou agora nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, né? Não esqueça o nome do nosso canal, Partilhando o Pão. Deixe seu gostei para nós, compartilhe esse vídeo, toca ali no sininho das notificações para que você receba, porque toda semana nós colocamos ali 2 vídeos para vocês assistirem. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.